Fala galera, beleza? Então olha só, vou trazer aqui para vocês um videozinho reforçando a questão da linearização. Então olha só pessoal, a gente vai ter aqui um tanquezinho onde vai ser feita uma mistura também. Tá entrando aqui uma vazão Q1 que tem uma concentração X1, certo? Do nosso produto está diluído, certo? Aqui está entrando uma vazão Q2 que tem uma concentração X2. Bem, aqui tem um agitador que está agitando esse tanque. Então a gente assume que ele é perfeitamente misturado. O tanque tem um volume V, uma área A e uma altura, um nível aqui do líquido H, certo? E ele vai sair, essa vazão aqui, ele vai sair com a vazão Q e com uma concentração X, bem? Nós vamos assumir que a vazão de saída aqui vai ser utilizada para controlar o nível, por exemplo, que a vazão 2 é utilizada para controlar a concentração e a vazão 1 seja considerada como uma perturbação. Bem, isso aqui é apenas a título de exemplo, digamos, né, para a gente pensar como é que funcionaria esse sistema. Né? Como é que a gente vai descrever esse sistema? Bom, a equação diferencial dele está aqui. Bem? O nível vai ser dado por 1 sobre A Q1 mais Q2 menos Q, né? Então, quer dizer, o nível, quando entra mais água, mais líquido, o nível sobe, quando sai mais, ele vai descer, né? Então, é integradorzinho, né? E a concentração, a derivada da concentração vai ser descrita por Q1 sobre AH, que é o volume, né? A área vezes a área da base vezes a altura, a concentração de entrada menos a concentração de saída, mais Q2 sobre o volume, concentração de entrada do fluxo 2 menos a concentração de saída. Né? A gente vai considerar que a concentração nas vazões de entrada vai ser fixa, em x1 vai ser 0,1 e em x2 0,3, então o x2 vai ser a mistura mais rica, né? E a área do tanque vai ser 1. E a gente vai linearizar esse sistema no ponto de operação Q1 igual a Q2 igual a 0,01 metro cúbico por segundo, que a vazão de saída vai ser igual a 0,02 metro cúbico por segundo. Então perceba que a soma das duas vazões de entrada vai ser igual à vazão de saída. Então quer dizer, a gente vai estar com o nível parado, certo? Porque está entrando a mesma quantidade de líquido que está saindo, o nível não muda, certo? E o nível vai estar em 1 metro e a concentração vai ser de 0,2, né? Porque se está entrando metade da vazão com 0,1 de concentração e a outra metade da vazão com 0,3, a hora que a gente misturar, a gente vai ter a concentração vai ser a média desses dois, né? Então vai ser 0,2, né? Com nossa concentração de saída. Então a gente está em regime permanente, o nosso ponto de operação, onde a gente vai linearizar, certo? Substituindo os valores das constantes aqui, então ficou dH dt vai ser igual a Q1 mais Q2 menos Q, e dx dt vai ser Q1 sobre H, 0,1 menos x, mais Q2 sobre H, 0,3 menos x. Percebam já aqui, pessoal, que embora essa equação aqui de cima seja linear, né, essa daqui é não linear, né? Por quê? Porque tem uma divisão de um sinal com outro sinal, né? De um sinal com um estado aqui, beleza? E aí tem um produto de um sinal por outro estado aqui, tem uma divisão aqui desse cara que é um estado para esse cara que é outro estado. Então, certamente eu tenho um sistema não linear aqui, beleza, pessoal? Pelo menos na descrição da concentração. Então, olha só, o que a gente vai fazer? Vamos criar variáveis de desvio. O que são essas variáveis de desvio, pessoal? Variável de desvio representa o quanto eu estou me afastando desse ponto de operação, tudo bem? Então, a gente vai criar uma variável de desvio que vai se chamar ΔH, que vai ser H menos o H de operação, que é 1 metro. Então, ΔH vai ser H menos 1 metro. Vamos criar ΔQ1, que vai ser Q1 menos o Q1 de operação, que é 0,01 metro cúbico por segundo. Então, ΔQ1 vai ser igual a Q1 menos 0,01. A mesma coisa para ΔQ2, que vai ser Q2 menos 0,01. A mesma coisa para ΔQ, que vai ser Q menos o Q de operação, que vai ser Q menos 0,02 metro cúbico por segundo. A mesma coisa para a concentração. ΔX vai ser X menos 0,2. E agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos uma expressão para dH dt, que é isso daqui, que é uma função. E essa função eu vou chamar de g.
E nós temos essa outra expressão para dx dt, que é essa daqui. E essa expressão é uma função, certo? Uma função de Q1h, x, Q2, certo? E a gente vai chamar essa função aqui de f. E aí, para linearizar g e f, nós vamos aplicar a Taylor de primeira ordem. Então, pegando para g, como é que é a expansão de Taylor de primeira ordem, né? Vai ficar a aproximação da função por Taylor de primeira ordem vai ser a função avaliada no ponto de operação mais a derivada da função para a primeira variável avaliada no ponto de operação vezes o desvio dessa variável do ponto de operação mais a derivada para a segunda variável avaliada no ponto de operação mais o desvio dessa variável do ponto de operação mais a derivada dessa variável avaliada no ponto de operação vezes o desvio dessa variável. Então, quer dizer, vamos calcular aqui termo por termo, pessoal, olha só, né? E vocês vão perceber um negócio interessante, porque a gente falou aqui que essa primeira expressão, que g, né, é uma expressão linear, olha só o que vai acontecer aqui, né? Então, a gente vai ter que g vai ser igual a esse primeiro termo aqui, que é o g de Q10, Q20 e Q0, vai ficar o ponto de operação de Q1 é 0,1, o ponto de operação de Q2 é 0,01, o ponto de operação de Q0 é 0,02. Então, como aqui a gente tinha, né? Q1 mais Q2 menos Q vai ficar 0,01 mais 0,01 mais 0, menos 0,02. Isso aqui vai ficar 0, beleza, pessoal? Que é esperado, né? Já que a gente está em regime permanente. Então, esse termo aqui, se a gente está num ponto de equilíbrio do sistema, esse termo aqui deve zerar, beleza? Aí vamos lá, pessoal, vamos pegar g, certo? Vamos pegar g e vamos derivar na direção de Q1. Q1 derivado para Q1 vai ser 1. Q2 derivado para Q1 vai ser 0. Então, 1 mais 0 dá 1. Menos Q derivado para Q1 dá 0. 0 mais 1, 1. Então, vamos avaliar isso aqui no ponto de operação. Não tem nenhuma variável para substituir aqui, então vai sobrar 1, né? E então aqui multiplicado por quem, pessoal? Multiplicado por Q1 menos Q1 zero. Ora, Q1 menos Q1 zero a gente chamou de delta Q1. Então vou colocar delta Q1. E 1 fatorial é 1. Então qualquer coisa dividido por 1 é qualquer coisa. Então aqui vai sobrar o que, pessoal? Vai sobrar 1 delta Q1. Beleza? A gente não precisa representar esse 1 aqui. A mesma coisa a gente vai fazer para delta Q, para derivada de G na direção de Q2, certo? Também vai sumir esse cara, e a derivada desse cara aqui vai ser 1, certo? Então vai ficar 1 vezes quem, pessoal? Vezes isso daqui é delta Q2, então vai sobrar delta Q2. A mesma coisa aqui, pessoal, agora que a gente for fazer a derivada de G, certo? G, essa expressão aqui, na direção de Q. Esse cara e esse cara, para Q, são constantes. Quando a gente derivar esse cara aqui, vai dar menos 1, certo? Então vai ficar menos 1, certo? Não tem nenhuma variável para substituir os valores do ponto de operação. Vezes quem, pessoal? Vezes, olha só, Q menos Q0. Q menos Q0 é delta Q, então vou substituir aqui por delta Q. Então isso aqui vai ficar como, pessoal? Vai ficar da seguinte forma. Então, G vai ser aproximado linearmente por 0 mais delta Q1 mais delta Q2 menos delta Q. E perceba que como essa expressão aqui era linear, a gente chegou numa expressão análoga, né, pessoal? Olha só, né? A gente chegou numa expressão bem análogos. A gente tem praticamente a mesma coisa aqui, com a exceção de que agora a gente está olhando para variáveis de desvio e não para os valores absolutos. Tudo bem? Mas a expressão que a gente obteve foi a mesma. Por quê? Porque esse cara aqui já era linear, certo? Agora vamos para f, que f a gente viu que a gente tem termos não lineares. Então, olha só, a gente tem que pegar o f avaliado no ponto de operação, certo? F é essa expressão aqui. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, vamos pegar esse cara aqui, né? Então, a função f é essa daqui. Vamos avaliar ela no ponto de operação, né? No ponto de operação, o que a gente vai fazer? Vai substituir os valores aqui e os valores do ponto de operação. Então, vai substituir Q1 pelo Q1 de operação, H pelo H de operação, né? E assim sucessivamente. Então, na hora que a gente fizer isso, vai ficar, ó, Q1 de operação era 0,01, H de operação era 1, X de operação era 0,2. E sucessivamente, a gente vai substituir todos os valores aqui, né? Então, isso aqui vai sobrar 0,01 vezes menos 0,1 e aqui 0,01 vezes 0,1. Então, isso aqui vai ficar
mais 1 milésimo, mais 1 milésimo, menos 1 milésimo, isso aqui vai ficar igual a zero, beleza, pessoal? Novamente, por que isso aqui, esse termo de ordem zero dá zero? Porque a gente está num ponto de equilíbrio. Se a gente está num ponto de equilíbrio, o termo de ordem zero deve zerar mesmo, beleza? Então vamos aqui, pessoal, vamos para o próximo. Vamos derivar f na direção de Q1. Então vamos pegar f aqui e vamos derivar na direção de Q1. Esse termo aqui não tem Q1, então a hora que eu derivar para Q1, esse termo aqui vai zerar. Agora esse termo aqui, né, ele tem Q1, então vamos fazer essa derivada aqui, né? Então, a derivada de Q1 para na direção de Q1 vai ser 1, né? Então os outros caras que são a constante, então vai ficar, ó, 1 sobre h, 0,1 menos x, mais 0, isso aqui é avaliado no ponto de operação. Vezes quem, pessoal? Vezes Q1 menos Q1 zero, que é delta QI, né? Que é delta Q1, que diga, né? Então isso aqui vai ficar, h de operação é 1, então vai ficar 1 sobre 1, x de operação é 0,2. Então isso aqui vai sobrar o quê, pessoal? Fazendo subtração aqui, né? Conserva o sinal do maior, vai ficar menos 0,1 delta Q1, certo? Vamos agora aqui para derivar f na direção de Q2. O procedimento vai ser o mesmo, tudo bem? Percebam só, né, que aqui a gente vai zerar quem, pessoal? Esse termo aqui, porque ele não tinha Q1. Agora a gente vai permanecer esse cara aqui, né? Na real, aqui a gente até deu um erro no Ctrl+C, Ctrl+V, mas aqui na frente estava certinho, né? 0,3, né? Porque a gente zerou esse cara aqui, porque não tem Q2, e sobreviveu esse cara aqui, porque ele tem Q2. Então vai ficar aqui, ó, o Q2, a derivada de Q2 na direção de Q2 vai ser 1, aí fica 1 sobre h, 0,3 menos x, esses caras são constantes, e eu vou avaliar eles em que local? No ponto de operação. Então eu vou substituir o h de operação e o x de operação. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 1, 0,3 menos 0,2 vai dar 0,1, certo? Vezes esse cara aqui. Quem é esse cara aqui, pessoal? É delta Q2. A gente definiu lá em cima. Então vai ficar 0,1 delta Q2. O que mais, pessoal? Vamos derivar f na direção de h. Agora percebam que h aparece nos dois termos, né? Então não vou poder simplesmente sumir com o cara, né? Então quer dizer, a derivada e o h está embaixo, né? Então a mesma coisa que eu tivesse um h elevado a menos 1, né? Então a hora que eu fizer, né, eu desço o expoente e subtrai 1, né? Então fica h na menos 2, né? Então o menos 1 vem aqui para frente, né? Então por isso fica negativo. E o h que estava elevado a menos 1 fica elevado a menos 2, ou seja, a mesma coisa que eu dividi por h ao quadrado agora, né? Então beleza, olha só, né? Veio esse cara aqui para frente, a mesma coisa aqui, né? Então vai ficar, né? Menos Q1 sobre h2, h ao quadrado, né? 0,1 menos x menos Q2 sobre h ao quadrado, 0,3 menos x, avaliado no ponto de operação, vezes quem, pessoal? Vezes h menos h0, que é delta h. Substituindo os valores do ponto de operação aqui, porque eu tenho que avaliar essa derivada parcial na direção, no ponto de operação. Então, h ao quadrado é 1, 1 ao quadrado, h é 1, 1 ao quadrado vai ser 1 também, então vai sobrar aqui menos o valor de Q1 de operação, que é 0,01, menos o valor, vezes 0,1 menos o valor de x de operação, que é 0,2. A mesma coisa substitui aqui, certo? E o nosso tema aqui, com relação a ΔH, vai ser zerado, pessoal. Perceba que nesse ponto de operação que a gente está aqui, né, a variação na altura não influencia diretamente a nossa variação de concentração, certo? Então a gente vai perceber isso aí. Que mais, pessoal? Vamos fazer a derivada na direção da concentração, né? Então, derivando aqui, né? Então, quer dizer, né? A gente faz a distributiva aqui do x, né? O 0,1 aqui faz a distributiva desse termo aqui para dentro, né? Vai ter uma Q1 sobre 0,1. Isso aqui não tem x, soma, mas fica Q1x sobre h e fica Q2x sobre h, né? Então, derivando isso dali na direção de x, né, vai sobrar 1, então isso aqui vai ficar menos Q1 sobre h menos Q2 sobre h. Na direção do ponto de operação, avaliar no ponto de operação, vezes x menos x0, que é ΔX. Então isso aqui vai ficar como, pessoal? Vai ficar menos 0,1 sobre 1, menos 0,1 sobre 1, ΔX. Então vai ficar menos 0,2 ΔX. Portanto, a nossa f aproximada vai ser quem, pessoal? Vai ser menos 0,1 ΔQ1 mais 0,1 ΔQ2 menos 0,02 ΔX. E aí, substituindo, então, pessoal, a gente pode escrever que o nosso modelo linearizado ele vai ser o quê, pessoal? Ele vai ser a derivada de ΔH dt é igual a ΔQ1, ΔQ2 menos ΔQ,
Tudo bem? A gente viu que a gente pode substituir esse cara aqui, certo? Por esse daqui, por quê, pessoal? Porque a derivada, porque esse cara aqui nada mais é do que quem? É DH, ΔH é H menos 1. Se a gente fizer a derivada de ΔH, vai ser a derivada de H menos 1. A derivada de uma constante é zero, então vai sobrar só a derivada de H. Então a gente pode substituir esse cara. A mesma ideia a gente vai fazer aqui a hora que a gente quiser substituir a derivada de x para a derivada de ΔX. Por quê? Porque vai ser a derivada de x menos 0,02. A derivada dessa constante é para zero, então sobra só a derivada de x. Portanto, a derivada de x e a derivada de ΔX são equivalentes, certo? Então a gente pode vir aqui e escrever então que o nosso a derivada de ΔH com relação ao tempo vai ser igual a ΔQ1 mais ΔQ2 menos ΔQ, que foi a expressão que nós obtivemos aqui em cima para aproximação de Taylor de primeira ordem. E a nossa derivada de ΔX com relação ao tempo vai ser menos 0,1 ΔQ1 mais 0,1 ΔQ2 menos 0,02 ΔX, que é a expressão que nós encontramos aqui. A partir disso, pessoal, então nós podemos escrever um modelo em espaço de estados. Perceba que aqui no caso a gente tem três entradas, né? O ΔQ1, ΔQ2 e o ΔQ, certo? Dois estados, o ΔH e o ΔX, a gente vai escrever esse sistema aqui. Perceba que é um sistema multivariável, né? Então, mas vai ficar aqui, então, né? O ΔH ponto, ΔX ponto vai ser igual a 0, 0, ΔH e ΔX, porque não aparece ΔH e ΔX, então eu poderia escrever aqui, né? 0 ΔH mais 0 ΔX, certo? Mais ΔQ1 mais ΔQ2 menos ΔQ, que é isso que vai aparecer aqui. Então vai ficar, ó, 1 vezes o ΔQ1 mais 1 vezes o ΔQ2 menos 1 vezes ΔQ. Então, primeira equação aqui de cima. Segunda equação, pessoal, então vai ficar como? Olha só, né? Não aparece o ΔH, então poderia até escrever isso aqui, tudo bem? Menos 0,2 ΔX, certo? Esse que está aparecendo aqui, estou reordenando aqui em cima. Menos quem, pessoal? Menos 0,1 ΔQ1 mais 0,1 ΔQ2 mais 0 mais 0 ΔQ, que é isso que está aparecendo aqui embaixo, beleza, pessoal? Se estou somando zero, eu não estou fazendo nada, né? E aqui, então, é só uma relaçãozinha multiplicando de identidade, né? Então, ΔH, que é uma saída de interesse, e ΔX, que é outra saída de interesse. Se a gente quiser controlar tanto o nível quanto a concentração desse tanque de mistura ali, né? Então, a nossa matriz C vai ser a matriz de identidade, né? Porque a gente quer esses dois estados que eles sejam saídas, né? A gente pode pegar também essas mesmas expressões aqui, pessoal, e obter, então, função de transferência, né? Então a gente pega essas equações diferenciais aqui e vamos aplicar Laplace, né? Então eu tenho uma derivada, eu boto um S, tudo bem? Vamos considerar todas as condições iniciais nulas, certo? Tenho aqui esse cara aqui, eu tenho uma derivada, vai ficar S ΔHzão mais ΔQzão 1, ΔQzão 2 menos ΔQzão. Pegando esse S e passando, dividindo para todo mundo, né? Aplicando a distributiva, vai ficar 1 sobre S ΔQ1 mais 1 sobre S ΔQ2 menos 1 sobre S ΔQ, certo? E aí a gente faz a mesma coisa aqui com a segunda equação diferencial. Então fica S ΔX, tudo bem? É igual a menos 0,1 ΔQzão 1 de S mais 0,1 ΔQzão 2 de S menos 0,02 ΔXzão de S. Vou juntar todo mundo que tem o ΔX no lado esquerdo. Então vai ficar S mais 0,02 ΔXzão. E vou passar esse cara aqui dividindo todo mundo. Então, ΔX de S vai ser igual a menos 0,1 S mais 0,02 mais 0,1 sobre S mais 0,02 ΔQzão 2 de S, né? E aqui, pessoal, então a gente poderia achar a função, aplicando o princípio da superposição, né? Se a gente quiser saber, por exemplo, qual é a função de transferência do nível para a vazão de saída, né? Então, aqui está o nível, vou zerar esse cara aqui, vou zerar esse cara aqui, né? Então, vai sumir esses dois termos, vai sobrar só isso daqui. Se sobrou só isso daqui, eu posso passar esse cara dividindo. Estou usando o princípio da superposição. Eu posso zerar todas as entradas menos uma, né? Para achar o efeito daquela entrada na saída.
Então, quer dizer, vou passar esse ΔQzão de S dividindo por outro lado. Então, vai ficar ΔHzão de S sobre ΔQzão de S vai ser menos 1 sobre S. É um integradorzinho com sinal invertido, né? Porque quando mais aumentar ΔQ, mais o nível vai abaixar. Bem? Quero achar a função de transferência da concentração para a vazão 2, né? Então, quer dizer, a vazão 2 para a concentração, né? Então, quer dizer, vou pegar essa expressão aqui e vou zerar a vazão 1, porque eu quero saber da vazão 2. Então, vou zerar esse cara. 0 vezes qualquer coisa é 0, vai sobrar esse daqui. Então, vou passar esse cara aqui que está multiplicando, vou passar dividindo, vai ficar ΔX sobre ΔQzão 2 de S, vai ser 0,1 S mais 0,2. Então, encontrei aqui a função de transferência que dá essa relação para a gente. Bem? E posso ir fazendo isso para achar cada uma das 5 funções de transferência. Né? A função de transferência de H para esse cara, de H para esse cara, de H para esse cara, de ΔX para esse cara e de ΔX para esse cara. Então posso ir fazendo isso e encontrar todas as funções de transferência. Bem? E aí o que a gente faz com isso daí, pessoal? A gente vem aqui no nosso Simulink, e podemos simular isso aqui. Aqui a gente vai ter, olha só, pessoal, o nosso misturador aqui, tudo bem? Eu vou deixar aqui, quem quiser olhar com cuidado, pode pausar o vídeo aí, certo? Mas tá aqui, tá aquela nossa expressão não linear, certo? Então, quer dizer, o nível, ele vai ser dado pela soma das 3 vazões, né? O Qzinho é subtraído, certo? E aqui a nossa concentração ela vai ser dada pela soma do produto de x1, né? Menos x1 menos x, x2 menos x, né? Então esse cara entra nesse multiplicador, essa subtração entra nesse multiplicador, multiplicado por quem? Olha só, multiplicado aqui pelo produto entre uma vazão dividida pelo nível. O meu nível que está vindo aqui está dividindo. Então a gente está implementando aqui, depois vem aqui, multiplica, soma, pau. A gente está implementando essa expressão não linear bem aqui do começo. Bem? Então essa expressão não linear aqui do começo a gente está implementando aqui no nosso Simulink, beleza? E aqui, pessoal, o que a gente tem aqui? Então, isso aqui é a saída não linear do nosso sistema, tudo bem? Aqui, eu estou gerando as variáveis de desvio, tudo bem? Então, olha só, né? Q1, quem era ΔQ1? É esse cara aqui menos o Q1 de operação, que é 0,01. Esse cara aqui é o Q2 de operação, 0,01. Esse cara aqui é o ΔQ, que é o Q de operação, 0,02, né? Então, eu gerei aqui minhas variáveis de desvio. E aqui estou usando aqui as funções de transferência que a gente obteve aqui embaixo, certo? Então as funções de transferência aqui, 1 sobre S, 1 sobre S, menos 1 sobre S, bem? Menos 0,1 S mais tarará, tarará, e 0,1 sobre S mais tarará, tarará. Então, aqui as nossas funções de transferência, bem, cada uma delas aqui, para a gente poder representar. E aí, fazendo essa soma que tem aqui, né? Então, esse cara mais esse cara mais esse cara dá a ΔH de S. Então, eu estou achando aqui quem é ΔH. Da mesma forma que essa soma dessas duas aqui vai me dar quem é ΔX. E aí, só que para converter de ΔX para X, ou de ΔH para H, a gente tem que somar o H0, né? Então, quer dizer, como é que eu acho quem é o X aproximado aqui, quem é o H aproximado, quem é o X aproximado? Eu somo de volta o X de operação e o H de operação. Aqui no caso, vocês percebem que aqui no H, nesse primeiro aqui, em vez de somar 1, né, eu somei 99 centímetros d'água. Por quê? Só para não ficar em cima, né? Porque se ele o modelo original já era linear. Então, se a gente deixar aqui igual, ele vai ficar em cima. Eu até posso fazer esse teste depois ali, né? E aqui, pessoal, a gente tem aqui em espaço de estado aquele modelinho ali linearizado também em espaço de estado, só para a gente comparar. Perceba que aqui eu também dei uma diferençazinha só para os gráficos não ficar exatamente um em cima do outro, para a gente poder visualizar melhor. Mandando rodar aqui, então a gente vai ver aqui o nível. Bem, perceba aí ó, que eles estão bem próximos um do outro, né? Então o amarelinho seria o do sistema original, o azul obtido a partir da função de transferência e o vermelhinho a partir do nosso sinal aqui do espaço estado. Se a gente trocar isso aqui para 1, certo? O que vai acontecer? Eles vão ficar exatamente um em cima do outro. Por quê? Porque a dinâmica de nível ela já era linear, tudo bem? Antes de a gente linearizar ela. Então, a hora que a gente vier e fizer isso aqui, eles vão ficar exatamente um em cima do outro, certo? Então, aqui a gente está vendo os gráficos um sobreposto no outro. A gente pode vir aqui, viu,
legend, certo? E desativando cada um deles para vocês verem que o amarelo está aqui embaixo, né? O azul está em cima e o vermelho está em cima. Tudo bem? A gente pode olhar aqui também qual foi o comportamento da nossa concentração. A gente vê que na concentração existe uma diferença entre eles, tudo bem? Eu aqui tirei o vermelho de cima do azul, mas a gente pode botar aqui, certo? Botar aqui exatamente o ponto 2 e mandar simular novamente. Vocês vão ver que o nosso azul e o vermelho vão ficar bem em cima. A gente pode vir aqui dar um View Legend, certo? Eu tiro o vermelho aqui para você ver que o azul está exatamente em cima, certo? E a gente vê que aqui efetivamente a dinâmica da concentração era não linear, né? A gente vê que tem alguma diferença entre o comportamento das duas, mas ainda assim o modelo linearizado responde razoavelmente próximo da dinâmica original, perfeito? Então, essa daqui seria a ideia de como fazer a linearização. E aí, pessoal, a partir do modelo linearizado, que é o modelo linear, ou em espaço de estados, ou em função de transferência, a gente poderia projetar, então, os nossos controladores para fazer o controle do nível e para fazer o controle de concentração aí do nosso tanque de mistura, também, pessoal. Então, a gente poderia, a partir desses modelos lineares, fazer esse controle e implementar, então, o controlador para esse modelo, certo? No sistema não linear, a partir desse modelo linearizado que a gente achou, do qual a gente vai projetar, em cima do qual a gente vai projetar o controlador. E como propõe de operação esse modelo linearizado, a gente olhando aqui graficamente, a gente percebe, né? Esse modelo linearizado descreve razoavelmente bem, certo? Próximo desse ponto de operação. Então, nós podemos dizer que o controlador, se não sair muito desse ponto de operação, também deve responder razoavelmente bem. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar sobre para vocês aí, trazer essa ideiazinha de modelo linearizado, etc e tal. Bem? E por hoje é só, beleza, pessoal? Valeu, falou e até!